Olá, você! Estamos aqui! Boa tarde, pessoal! Ao vivo para mais uma live Não Dê Poder a Outras Pessoas. Enquanto a gente espera você entrar, vamos colocar uma musiquinha e começar com uma dança na qual você também está convidado. Dance do jeito que você quiser. Começar, tomem seus assentos, deixa eu conectar o Instagram aqui também no computador para que eu possa ler as suas mensagens. Ver se está bem centrado aqui. Agora sim, estamos ao vivo para a live. O que a live não dê poder a outras pessoas. E comigo aqui a Carla Pires, instrutora de Mindfulness, que vai nos apoiar com perguntas sobre o assunto. Vamos para a primeira pergunta? Vamos para a primeira pergunta da live de hoje. Nossa live imperdível, não dê poder a outras pessoas. E a Valéria acabou de entrar, seja muito bem-vinda, Valéria! Olá, Valéria! Se quiser já pode deixar a sua pergunta, que vai ser respondida aqui ao vivo. Seja muito bem-vinda! Boa tarde! E vamos iniciar então com a primeira pergunta. Éder, o que seria dar poder a outras pessoas? Dar poder a outras pessoas. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui, como por exemplo uma superstição. Você poderia citar uma superstição para gente? Vamos lá, uma superstição. Não passar debaixo da escada? Pronto, é uma superstição, é uma crendice que se passar por baixo da escada dá azar. Aí eu pergunto para você, você está andando na rua e de repente você passa, não percebe, passa por baixo de uma escada. Se você acredita nessa superstição, você está dando poder a alguém que falou para você que passar por baixo da escada dá azar. E você passa debaixo da escada? Eu passo, já vou falar para vocês aqui por que eu passo por baixo da escada. Um outro exemplo típico é o tal do olho gordo. Quem não conhece aqui na nossa cultura brasileira a tal história do olho gordo? Isso é muito comum, principalmente na vida, na geração dos nossos avós. E o que é o olho gordo? Imagina que você está na tua casa e vai receber alguém. E você fala assim, será que essa pessoa vai colocar o olho gordo aqui em casa? Será que alguma coisa vai acontecer de errado? Será que a energia que ela está trazendo é boa? O que você está fazendo? Você está dando poder a outra pessoa. É isso o grande segredo que você não pode fazer. Dar poder a outras pessoas. Tem pessoas até que colocam aquela mudinha de pimenta, né, para espantar. Para espantar o mal olhado, ou então até mesmo alguma imagem, a carranca, por exemplo. Já que nós falamos aqui de passar por baixo da escada, o que significa, da onde vem essa origem que dizem
que se passar por baixo de uma escada, vai dar azar. Você pode ver pra gente aí? Dá uma procurada aí. Tá bom, não passar debaixo da escada. A explicação mais óbvia para essa superstição é que como as escadas são objetos usados para subir e significam elevação e ascensão social, passar debaixo delas é afastar-se daquilo que progride. Já a explicação histórica encontra-se no Egito, onde uma parede encostada em outra parede forma um triângulo, uma imagem sagrada para a cultura deles. Passar por um triângulo seria como profanar essa figura. Então, daí que vem a superstição de não passar debaixo da escada. E é claro que se existe uma escada, talvez esteja alguém trabalhando em cima, pode ser que caia um objeto. Então, passar por baixo da escada, será que dá azar mesmo? O que você acha? Coloca pra gente aqui. Se você estiver vendo essa live em outra hora, por favor, deixe seu comentário aqui. Você tem essa superstição de se passar por baixo da escada dar azar? Ou se você tiver alguma outra, comenta aqui pra gente, para que a gente possa acrescentar aqui no nosso banco de dados. Vamos então para a nossa segunda pergunta. Eu vou tomar um chazinho também, ó. Um chá quentinho, não sei como é que tá o clima aí, mas aqui em Taubaté tá em torno de uns 20 graus. Delícia. Então, pergunta número 2. Éder, qual é o problema de dar poder a outras pessoas? Eu vou citar aqui o exemplo novamente, que fica mais fácil para a gente entender, o exemplo da macumba, tá? Não sei se você acredita ou não na macumba, mas a maioria das pessoas tem medo da macumba. Imagina, por exemplo, se de repente você encontra na porta da sua casa uma macumba, um trabalho de magia negra. Como é que vai ficar o seu coração? Conta aqui para mim como é que vai ficar o seu coração. Se você se estremece, você está dando poder a outra pessoa. Você está aceitando aquela energia negativa que foi endereçada ou não à sua pessoa. Então, o primeiro problema é isso. Você abre uma janela no seu cérebro dizendo assim, talvez tenha uma energia negativa sendo jogado para a minha pessoa ou para o meu ambiente. Esse é o primeiro problema. O segundo é escravidão. O segundo problema é a escravidão. Imagine que você tenha rituais, como por exemplo, antes de sair de casa eu tenho que dar 2 batidas na testa, por exemplo, tá? Não existe isso, mas estou inventando. Então, toda vez que você vai sair de casa, o que você tem que fazer? Bater na testa, na sua cabeça. Ou seja, você acaba se tornando escravo de um determinado ritual. Se esse ritual for bom, não tem problema nenhum. Mas e se for um ritual ruim? Tem pessoas, por exemplo, que antes de dormir, elas têm que checar a janela várias vezes antes de dormir, né? Ou porta. Mas assim, não é uma vez, porque eu normalmente eu checo para ver se a porta, que a gente sempre deixa a porta aberta, eu checo se a porta da sala está fechada. Mas imagina eu fazer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu acabo me tornando um escravo, um refém das minhas crendices. E tem mais ainda, tem a ansiedade. Por que ansiedade, Carla? Porque aquilo que a gente não controla nos gera ansiedade. Exemplo, a pandemia. Você controla a pandemia? Não, você é uma vítima dela. Por isso, gera muita ansiedade na pandemia. Sim. Se você acredita que uma pessoa pode colocar uma energia ruim, incontrolável na sua casa, o que vai gerar em você? Ansiedade. Você sempre vai ficar assim, será
que alguém colocou uma energia ruim aqui em casa, aí pronto, você vai dormir, ouve um barulho da geladeira, um estalo, nossa, é energia ruim, sai correndo, ou abre um olhão assim e pede a sua noite de sono. Então isso acaba gerando ansiedade. Um outro item que pode ser aqui, ó, problema quando você dá poder a outra pessoa. Você pode se tornar uma vítima. Como assim é de se tornar uma vítima? Certa vez a namorada do meu irmão, ela foi numa cartomante, uma antiga ex-namorada do meu irmão. E o que a cartomante falou para ela? Que ela ia morrer com tantos anos. Primeiro, ela não morreu quando chegou a essa idade que supostamente ela iria morrer. Mas ela sofreu muito até chegar a essa idade, porque na cabeça dela o que estava se passando? Vou morrer com tal idade. E você pode falar assim, não, mas eu vou em cartomante por brincadeiras. Né? A maior parte das pessoas fala isso. Mas inconscientemente, se você vai, você está dando poder a uma pessoa. E será que aquela pessoa ela tem realmente as condições de ler o seu futuro? E mesmo que tivesse, quais são as interferências que essa mente sofre por ela ter também pensamentos e ser uma humana? Então você tem que tomar cuidado. Certa vez, cara, um amigo meu, ele foi na cartomante e ele era solteiro. E a cartomante falou assim para ele, você vai casar, vai se separar e casar novamente. E ele veio me contar, ele falou assim para mim, quer ver gato? Será que já não dá para começar com a segunda esposa? E a gente deu muita risada, mas o fato é que ele ficou preocupado. Enfim, hoje ele tem a minha idade e é casado muitos anos com a primeira esposa e está muito feliz. Mas gerou essa certa ansiedade na cabeça dele, por quê? Porque alguém jogou uma ideia que por algum motivo, se é falsa, se não é, foi jogado na cabeça dele e ele captou. Então é mais uma desvantagem de você dar poder a outras pessoas. Você pode ser vítima, por exemplo, de injustiça. Imagina você indo na casa de alguém. Aí essa pessoa, no dia seguinte, fala assim, olha, você esteve aqui, você não sabe o que aconteceu, secou a minha pimenteira. O pessoal fala que a pimenteira seria assim um termômetro para o olho gordo, né? Então, ela absorve o olho gordo. Então, se secou é porque você tinha olho gordo. Agora, imagina você não tem inveja nenhuma dessa pessoa. Você não está nem pensando em olho gordo. E o que a pessoa fala para você? Que você tem olho gordo. A gente acha um absurdo na época da Inquisição, que se matava, queimavam bruxas e mais bruxas. Mas eu pergunto para você, existe alguma diferença de você naquela época falar assim, você é uma bruxa e colocar na fogueira, e hoje você falar sem argumento algum que a pessoa está colocando olho gordo nas suas coisas? Verdade. A única diferença é que você não vai ser queimado, vai ser queimado talvez pela boca do fofoqueiro que vai estar dizendo que você colocou olho gordo na pimenteira dela. Então, mais uma desvantagem em dar poder a outras pessoas. E nós temos aqui também o exemplo do número 13. Tá? Fala um pouquinho do número 13 aí pra gente. Vamos lá. Número 13 dá sorte ou dá azar? Vamos lá. O que vocês acham aí? É uma crendice que o número 13 dá azar. Então aqui o mito conta que quando os nórdicos se converteram ao cristianismo, a formosa deusa do amor, Frigga, cujo nome deu origem à palavra Friday, que significa sexta-feira em inglês, foi transformada em bruxa e exilada numa montanha. Para dar o troco, ela passou a se reunir às sextas-feiras com 11 bruxas
e um demônio, no total de 13 participantes. Então, esse é um mito do número 13. E para você que entrou aqui agora, o Murilo, tá, a Valéria ali, nós estamos falando sobre qual o problema de dar poder a outras pessoas, né? E eu estou citando aqui o número 13. Por quê? Para muita gente o número 13, conforme a Carla leu aqui, dá azar. Mas, por exemplo, para o meu pai, ele ama o número 13. Olha que engraçado. Olha. Ele tem o número 13, não sei se é na identidade dele, se é o nome da carteira de motorista. E ele fala assim, o número 13 sempre me acompanhou e sempre me deu sorte. Então, o que é ruim para um, pode ser bom para o outro. Como é que você explica aqui? Você quer ver um exemplo típico? Vamos lá. Entrar no cemitério à meia-noite. Dá medo ou dá uma calmaria? Depende. Para algumas pessoas vai dar muito medo. Eu conheci uma pessoa que para ela o cemitério era assim um ambiente de calma. Então ela sentia calma, ela sentia tranquilidade quando ela ia no cemitério. E para a maioria das pessoas gera medo atrás de medo. Então é muito... A gente nunca sabe se vai dar medo ou se não vai dar. Por isso que você não pode dar poder às outras pessoas. E essa crendice do número 13, ela é tão grande, é um poder sugestivo tão intenso, que a seguradora britânica Norwich Union, ela fala que toda vez que cai o dia 13 numa sexta-feira, aumenta o número de acidentes. Ah, então dá azar? Não. Imagina você sair numa sexta-feira 13 achando que é um dia de azar. Não, alguma coisa vai acontecer, aquilo que você pede, você ganha de presente. E por isso aumenta o número de acidentes em mais de 10% toda sexta-feira 13. Tinha até uns filmes, né, que passavam toda sexta-feira, que caiu o dia 13, passava o filme Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, é verdade. Um filme de terror. É engraçado que uma vez nós fomos num prédio lá em Juiz de Fora e não tinha o andar 13, ou seja, o elevador era assim, ó, 12 pulava para 14. Simplesmente não colocaram por crendice o número 13. Isso acontece em alguns países por aí também. Temos mais chá aí? Temos. Vou pegar mais chazinho para nós. Estamos abastecendo com o chá. Se você quiser deixar um comentário, se você tiver qualquer opinião, pode colocar aqui, mesmo depois dessa live, será sempre muito bem-vindo. Vamos ler, antes de passar para a terceira, são 7 perguntas. Antes de passar para a terceira, eu vou ler aqui para vocês uma crendice de outros países, que normalmente nós não estamos acostumados a ouvir. Na Islândia, se uma mulher grávida beber um copo trincado, está correndo sérios riscos de ter um filho com lábio leporino. Nossa. É aquele defeito que dá aqui em cima do lábio. Isso aqui ocorre na Islândia. E é muito engraçado que cada região ela tem a sua crendice. Eu lembro, Carla, que uma vez eu fui aqui na cidade mesmo. Eu fui visitar um amigo chamado Cláudio, e ele tinha uma jabuticabeira no quintal. E estava carregado. Aí eu falei, pô, eu quero comer jabuticaba, eu gosto de jabuticaba, né? Aí eu peguei uma e ele falou assim pra mim, ó, não coma a casca que você pode morrer. Eu olhei pra ele, porque eu sempre tive jabuticabeira em casa e sempre comi a casca também. Eu falei assim, ô Cláudio, eu vivo comendo a casca, você tá brincando, cara, isso mata. Eu sempre aprendi que matava isso. Não, não mata, gente. A mesma coisa é a manga com leite. Eu não sei se tem aqui nos nossos arquivos, mas a manga com leite, você já ouviu falar nisso também? Olá, Regina, seja muito bem-vinda! Nós estamos aqui na live Não Dê Poder a Outras Pessoas. Se você quiser deixar um comentário ou falar alguma crendice que você tem ou já ouviu falar, pode colocar aqui pra gente nos comentários.
A Valéria falou, eu não sou supersticiosa. Muito bem, Valéria, você ganha muito em não ter superstições. Verdade. Eu estava falando da manga com leite. Quem já ouviu falar aqui que não pode tomar manga com leite? Eu fui criado assim, eu não sei vocês, já ouviram falar nisso? Eu já ouvi falar. Isso é muito, principalmente na época dos avós, nem pensar em fazer isso. Até que surgiu o suco de manga com leite, falei, poxa vida, não mata coisa nenhuma. A origem disso dizem que era para que os escravos, eles comiam muita manga nas fazendas, porque eram abundantes, e era uma maneira deles não tomarem o leite na fazenda. Então, por isso que surgiu esse boato, essa crendice que tomar leite com manga pode matar. E vamos para a nossa próxima pergunta. Número 3, são 7 perguntas. Pergunta número 3. Quais os benefícios de não dar poder a outras pessoas, Éder? Então vamos lá. Quais são os benefícios em não dar poder a outras pessoas? Gente, eu não dou poder a outras pessoas. Cara, eu nunca dei poder a outras pessoas. A minha vida é leve. Por quê? Porque, gente, é tão simples. Eu acordo feliz pra caramba, eu saio, não importa se é sexta-feira 13, eu passo por baixo da escada ou desvio, não tem problema nenhum. A minha vida fica assim, alegre e muito leve. E o que eu percebo é que as pessoas não têm uma vida leve. Por que não tem uma vida leve? Porque elas carregam um monte de coisas com ela. Eu sempre costumo dizer que um avião, ele voa assim muito, mas muito mais alto quando ele está leve. E quanto mais alto o avião voa, mais economiza combustível, menos arrasto, que é o impacto que o ar tem com o avião, ou seja, ele fica mais rápido, ele chega mais rápido no seu destino com o menor consumo de combustível. Assim é a nossa vida também. Se você tem ressentimentos, se você tem crendices, se você tem superstições, isso aí vai o quê? Ele vai segurando a sua vida. Imagina, por exemplo, você tem muito medo da sexta-feira 13 e surge uma oportunidade de emprego, uma entrevista na sexta-feira 13. Ô seu Éder, o senhor pode vir aqui na sexta-feira 13? Não, de jeito nenhum. Ah, tá, a gente vai ver quando você já mostra uma indisponibilidade para uma entrevista, ou seja, você não quer esse emprego, ou você tem superstições, você é um cara pesado, que não vai conseguir decolar de maneira alguma. Então, quando você não dá poder a outras pessoas, você tem uma vida livre e leve. E Carla, você dá poder a outras pessoas? Acredito que não também. Que bom! Você estava me falando, né, que você acorda feliz, que a sua vida é leve. E aí eu te pergunto, mesmo naqueles dias em que você levanta com o pé esquerdo... É interessante, porque tem a crendice que fala assim, ó, se você colocar o pé esquerdo, Você assim que de levanta, acordar. você vai ter azar. Para falar a verdade, eu nem sei se eu coloco o pé direito, se eu coloco o pé esquerdo. O fato é que eu fico muito feliz sempre ao acordar, porque eu estou vivo, eu tenho uma vida para se viver e cada dia é único no meu coração, na nossa vida, né, Carla? Cada dia é único. A gente vive muito presente, a gente vive muito aqui agora e sempre com a felicidade. Porque, gente, o que adianta o sucesso, por exemplo, se você não tem a felicidade? O que adianta você ter um monte de coisa, acordar com o pé esquerdo, falar, não, minha vida agora vai acontecer alguma coisa, alguém vai morrer, alguém não sei o quê. Cruzando com o gato preto, por exemplo. Eu não sei se eles falam, se nossos arquivos têm aí. Gato preto. O gato preto ou levantar com o pé esquerdo das asas. Escolhe um aí, fala para eles aí. Eles que a que gente vão pode escolher.
Qual crendice que vocês querem saber a origem? Gato preto dá azar ou levantar-se com o pé esquerdo dá azar? Levantar com o pé esquerdo. Vamos lá. Então vamos. Entre os povos da antiguidade, o lado direito era mais bem visto que o esquerdo, considerado o lado esquerdo maldito. Os romanos, por exemplo, faziam previsões observando a trajetória dos pássaros. Se voassem à esquerda, trariam dias de mau auguro. Com a difusão do cristianismo, a fama do lado esquerdo piorou ainda mais, já que, segundo a tradição cristã, os eleitos de Deus permaneciam sempre à sua direita. Com isso, passaram-se os séculos e começar o dia levantando com o pé direito virou sinônimo de boa sorte. Trata-se de um típico caso de autossugestão. Caso levante com o pé esquerdo, a pessoa já se sente vulnerável, acha que vai acontecer algo ruim e com isso acaba se atrapalhando ao longo do dia. Então, você vê, eu explico sempre assim, ó, quando você dá ouvidos a uma superstição, uma crendice, você abre uma janela no seu cérebro. Você dá uma ordem para ele, assim, esqueci de acordar e colocar o pé direito. Coloquei o pé esquerdo, pronto, gente. A partir daí você está dizendo para o seu cérebro assim, ó, vai acontecer alguma coisa. Já imaginou? Você passar o dia inteiro achando que vai acontecer alguma coisa, isso atrai, não tem como atrair. Ou no mínimo você vai ficar distraído, você vai ficar ansioso e não estará no melhor estado mental. E para você ainda que acredita em olho gordo, nessas coisas, eu combati muito o garimpo ilegal na Amazônia. E a gente ouve assim histórias horripilantes. Então, quando eles estavam na barcaça dele tentando garimpar ouro e não conseguia, o que eles faziam? Eles tinham uma crendice que era alguém daquele grupo que não estava dando sorte. Nossa! Então, eles faziam como é que é? Tirar a sorte, escolhia uma pessoa e matava essa pessoa. Tudo por causa tudo por causa da crendice que não estava dando ouro devido a alguém do grupo. Olha só o perigo. Vamos ler do gato preto? Vamos. Gato preto dá azar, você cruzar o gato com gato preto dá azar. Vamos lá. Devido a seus hábitos noturnos, os gatos, principalmente os negros, eram associados às forças ocultas e à feitiçaria na Europa medieval. Para muitos, os felinos seriam o disfarce usado pelas bruxas em suas andanças noturnas. Os bichanos pretos eram tão mal vistos que no século XV o Papa Inocêncio VIII, pasmem, os incluiu na lista dos perseguidos pela Inquisição. Birutices à parte, um estudo realizado no ano 2000 pelo Hospital de Long Island, em Nova York, revelou que pessoas que têm gatos pretos em casa são 4 vezes mais vulneráveis a sintomas de alergia do que os que criam felinos de cor clara. Isso porque os bichanos pretos têm na pele maior quantidade de um tipo de proteína que pode agravar as reações alérgicas em humanos. Coitado dos gatos pretos. Nada de discriminar os gatos pretos. Então vamos lá, a nossa quarta pergunta. Lembrando que são 7 perguntas à live e você pode deixar aí o seu comentário, você pode deixar a sua pergunta, ou se você tiver uma crendice, aquelas que sua avó contava, coloca aqui pra gente colocar no nosso banco de dados.
Então, quarta pergunta de hoje: por que o nosso cérebro adora dar poder para outras pessoas? Sim, é muito interessante a gente conhecer como funciona o nosso cérebro. Por quê? Porque aí você começa a entender e você joga o jogo dele para não ser uma vítima do seu próprio cérebro. Como, por exemplo, o cérebro, ele não gosta de ansiedade, de situações que geram ansiedade. Ele gosta de ter o controle sobre tudo. Ele gosta de saber o que aquilo está causando. Então imagina, por exemplo, alguém chegando na sua casa e de repente essa pessoa vai embora e você começa a discutir com seu parceiro ou com seus filhos e você fica assim se perguntando: por que isso está acontecendo? O cérebro não gosta dessas dúvidas. Então o que ele faz? Ele força você a dar uma resposta para aquilo. É a hora que surge, só pode ser o olho gordo da pessoa que chegou aqui e a partir daí a gente está brigando. Ele sempre quer uma causa, porque se ele não tiver uma causa daquela consequência, ele acaba gerando ansiedade. Então, esse é um dos motivos pelo qual o nosso cérebro adora superstição. Você pode ver assim: ano novo, saia, coloque uma camisa branca, pule 7 ondas. Então, nosso cérebro adora isso daí. E tem uma outra característica, que é a tal da associação. O nosso cérebro adora uma associação. É muito engraçado isso. Mas, por exemplo, se uma pessoa teve muita sorte naquele dia, ela já procura uma associação. O que me deu tanta sorte? Será que foi a camisa que eu tô vestindo? Será que foi a ligação da fulana que ela falou para mim, eu não via há muito tempo e ela me deu sorte? Então o nosso cérebro, ele adora associações. Por isso que a gente tem que entender aqui, para quê? Para que a gente não faça associações ruins. Vamos ler mais uma crendice? Inclusive tem a crendice que as pessoas associam o trevo de 4 folhas. Se você andar com trevo, você vai ter sorte, né? É verdade. Vamos ver a origem dessa crendice? Então vamos lá. O trevo de 4 folhas dá sorte. Acredita-se que os primeiros a usar o trevo de 4 folhas como talismã tinham sido os druidas, antigos sacerdotes celtas, ainda no 1º milênio antes de Cristo. Quem tivesse uma dessas plantinhas conseguiria enxergar demônios na floresta e assim escapar deles. O poder do trevo viria de sua raridade na natureza. Em geral, ele tem apenas 3 folhas. Além disso, o 4 era tido como um número cabalístico. São 4 as estações do ano, os pontos cardeais, os elementos alquímicos, água, ar, fogo e terra. E são 4 as fases da lua. Então daí que vem a crendice que trevo de 4 folhas dá sorte. E você tem um trevo de 4 folhas na sua casa? Vamos então para a nossa próxima pergunta, mas antes eu vou ver mais aqui, vou ler para vocês aqui, mais uma crendice do exterior. Vamos lá. Em Roma, na Itália, cruzar com um grupo de freiras é sinal de extrema má sorte. Para superar o azar, as pessoas tocam as próprias partes íntimas. Olha só que crendice essa, eu nunca ouvi falar. Mais maluca essa. Mas cada país, cada cultura tem a sua crendice. Vamos para a próxima pergunta? Temos pessoas novas entrando aí na live. E para quem está chegando agora, qual que é o tema da nossa live de hoje? Não dê poder a outras pessoas. A gente está falando de superstição, crendice. E se você tem alguma superstição ou sabe de alguma aqui,
por favor, coloca aqui nos comentários. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Muito bem-vinda, Patrício. E também o Bilove Artesanal. Sejam muito bem-vindos. Então vamos para a nossa quinta pergunta de hoje. Éder, como distinguir os rituais bons dos ruins? Então nós temos rituais bons e temos rituais ruins. Ou seja, qual que você quer adotar? É lógico que é o ritual bom, mas assim, como é que eu sei se o ritual é bom ou se o ritual é ruim? É muito simples, gente. Tem que ver o que aquele ritual vai te trazer de bom. Por exemplo, se você é uma pessoa que precisa, antes de dormir, checar 10 vezes tua janela do quarto, da sala, ou a porta está fechada, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Isso não vai te trazer nada, só vai atrasar o seu sono. Agora, existem rituais bons também. Isso é muito típico, por exemplo, nos atletas. Tem um grande nadador, quando ele competia, o que ele fazia antes de mergulhar, antes de cair na piscina, na concentração ele batia forte no peito. Isso é um ritual. Porque era uma âncora que ele criava no seu cérebro, dizendo assim, ó, agora é a hora de você dar o seu máximo. Eu tenho um amigo, por exemplo, que quando ele vai dar palestras, ele vai lá no banheiro e ele faz um gesto assim, não, não, não. É o ritual que ele tem para se encher de energia. Nada melhor do que você usar essa capacidade de associação do cérebro para um bem que vai te trazer algum benefício. Então, eu diria aqui para vocês, tá? Se você vê alguém que acredita em mal olhado, é uma associação. Isso vai trazer benefícios ou você vai, de alguma maneira, estar cometendo uma possível injustiça? Então não vale a pena o ritual do mal olhado. Não, vou colocar aqui uma carranca, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vocês querem ver mais um exemplo aqui? Ó? Árvore da felicidade. Existe uma árvore da felicidade que você pode colocar em qualquer ambiente. Não deixa de ser uma crendice, a árvore da felicidade. Mas eu pergunto para você, qual é o mal que uma árvore da felicidade pode te trazer? Muito pelo contrário, toda vez que você passar por ela, você vai estar ouvindo assim, ei, eu sou uma árvore da felicidade, vai encher seu coração de felicidade. Então esse é um ritual bom que você pode adotar sem problema nenhum. Tem pessoas que falam assim, você tem que pular 7 ondas se você estiver no mar durante o Réveillon. Já ouviu falar nisso? Tem algum problema nisso? Não. Se te faz bem, pule 7, 10, 20, 30 ondas. Você só não pode, nossa, esse ano vai ser um ano ruim para mim, porque eu não consegui pular 7 ondas. Aí o ritual vai fazer mal para você. Então, escolha o seu ritual, aquele ritual que acrescente alguma coisa na sua vida. E já que estamos falando de crendices, de rituais, vamos ler mais um? Escolhe um aí pra gente. Existe a crendice que quebrar o espelho dá azar. E aí, você já quebrou algum espelho? Mas antes aqui a Patrícia estava falando que o áudio dela não estava bom, já conseguiu, ok. Que bom, Patrícia, seja muito bem-vinda, sempre será muito bem-vinda aqui. A Patrícia, faço tudo. Patrícia, faz tudo o quê? Ritual bom ou ritual ruim? Espero que seja apenas rituais bons, porque senão você vai estar dando poder a outras pessoas. Verdade. Eu estava falando aqui que o grande problema de você dar poder às outras pessoas é que sua vida vai ficando pesado, você não consegue decolar, você não consegue atingir todo o seu potencial. E vamos para mais uma. Então agora a crendice do quebrar o espelho. Entre os antigos gregos, um popular método divinatório consistia em usar uma tigela com água para refletir a imagem da pessoa que queria saber sobre o seu destino.
Se durante a consulta o recipiente caísse e quebrasse, era sinal de que a pessoa morreria ou teria dias nebulosos pela frente. Os romanos adaptaram o oráculo grego e acrescentaram que o infortúnio se prolongaria por 7 anos, tempo que duraria cada ciclo da vida. Quando os primeiros espelhos de vidro surgiram, ainda na Idade Média, a superstição passou também a ter função econômica. Como eram objetos muito caros, os empregados eram avisados de que quebrá-los dava azar. É daí que vem a crendice que quebrar espelho dá azar. Olha só que legal, e a Patrícia fala assim, eu só tenho superstições boas, muito bom, isso é ótimo. Ela tem a árvore da felicidade. E tem a árvore da felicidade, Patrícia, quero conhecer essa árvore da felicidade, hein? E vamos então para a nossa próxima pergunta, sexta de 7 perguntas. Então vamos lá, Éder, como podemos usar os rituais ao nosso favor? Vocês lembram da característica do nosso cérebro de criar associações? Então, por exemplo, quando eu quero ter um dia assim, uma sensação de muito bem-estar, eu corro. Por quê? Porque a corrida, ela me dá uma sensação de bem-estar. Hoje mesmo, pela manhã, nós fomos na academia e eu corri. Fui levar o carro, voltei correndo e eu e a Carla também da academia voltamos correndo. Por isso eu estou sentindo uma sensação assim de bem-estar. Então eu já associei corrida com bem-estar. E é até interessante, cara, porque toda vez que eu vou fazer uma corrida, às vezes um pouquinho mais longa, de 40, 50 minutos, eu já começo a sentir a sensação de bem-estar. Olha que interessante como o nosso cérebro, ele gosta de associar. Então a corrida, ela traz uma sensação de bem-estar para mim. Se eu falar assim para você, ó, vamos meditar, na hora você vai relacionar o quê? Meditação com relaxamento, mesmo que não seja uma meditação para relaxar. Porque você sabe que na meditação você vai parar tudo aquilo que você está fazendo. Você sabe que você vai ter uma atenção plena naquele momento. Então você já sabe que é uma coisa para o bem. Então olha só a importância de você criar associações boas. Isso assim é fundamental. E também a gente pode criar âncoras. Como eu já expliquei aqui para vocês, o que são âncoras? São comportamentos que a gente faz que precedem um bom resultado. Por exemplo, eu sou palestrante e por vezes eu dou palestras para inúmeras pessoas, né? E quando você vai dar uma palestra para 800, 1000 pessoas, é mais do que normal você sentir aquele friozinho na barriga. Como é que eu faço? Eu penso nas palestras que eu já dei e nos corações que eu já transformei. Então eu lembro de uma senhora falando uma vez assim para mim, olha, eu vi tudo o que você falou e iluminou meu coração. Então toda vez que eu penso naquela senhora, para mim vem assim uma sensação de bem-estar. E eu falo assim, o meu corpo sente o quê? Que eu vou ministrar uma palestra transformadora, que eu vou passar aquela sensação, eu vou prolongar aquela sensação daquela senhora para toda a minha audiência. É assim que eu faço. Você quer ver uma outra coisa interessante? Um dos maiores desafios na palestra é quando eu vou em escola pública, que faz parte do meu propósito, você levar para essa criançada, principalmente de escolas carentes, que estão muito ligadas às escolas públicas, um pouquinho do sonho, do poder do sonho, do poder da liderança, o que eles podem desenvolver. É assim, seria abrir e acordar, iluminar os olhos das nossas crianças. Mas é um desafio que vocês não têm ideia. Por quê? Porque eles não te chamaram para dar uma palestra. Você aparece ali para dar uma palestra. Eu lembro, cara, que eu fui numa
comunidade muito carente em São Paulo. A comunidade era tão carente que a professora ela foi me buscar na estação do metrô em São Paulo, hein? E me levou de carro até a comunidade. Quando terminou a palestra, eu falei assim para ela, não precisa me levar não de volta, eu pego um Uber. Aí não só a diretora, como todos os professores começaram a rir. Eu falei assim, não, Éder, aqui o Uber não entra, você só está vivo porque você chegou comigo. E você só sai vivo daqui se você for comigo. Olha só os lugares que a gente vai para palestrar. E dentro da minha audiência, tinham crianças ali de 14, 15 anos, com problemas sociais gravíssimos. Tinha inclusive crianças traficantes ali. Quando eu cheguei para dar a palestra, vários alunos estavam assim, ó, deixa eu até mostrar para você. Assim, ó, presta atenção. Olha o interesse das crianças para ouvir uma palestra que elas nem sabiam o que seria. Então, é um desafio assim muito, muito grande. E depois de uma palestra dessa, uma menina, ela falou assim para a diretora, diretora, muito, muito obrigado por você trazer pessoas como esse palestrante. Porque sabe o que ele falou para mim? Eu estava falando de sonhos e essa criança, ela falou assim, eu quero que você me leve para Paris. Ela queria conhecer a França. E eu falei assim para ela, não, você vai até Paris e em Paris você vai ligar para mim e falar, olha, eu consegui, eu estou em Paris. Se você soubesse o poder que essas palavras causaram e iluminaram o coraçãozinho daquela menina, ela foi correndo para a diretora contar isso. E diretora, ele falou que eu tenho a capacidade de ir para Paris. E quando chegar lá, eu tinha que ligar para ele. Então, toda vez que eu vou para uma palestra, que é uma dificuldade imensa, eu penso nos corações que eu já transformei. Eu penso assim, quantos corações estão precisando de mim? E nessa mesma palestra, a diretora falou assim para mim, olha, eu estava muito preocupada. Vocês verem que não é fácil não, a vida de palestrante. Eu estava muito, muito preocupado com o garoto. Foi o garoto que falou assim para você, eu quero ser astronauta. Porque logo no início eu perguntei assim, qual é o sonho de vocês? Né? E esse garoto era da pá virada. Esse garoto, ele queria causar, eu não sabia disso. E na hora ele falou assim, eu quero ser astronauta. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, que sonho maravilhoso, você acredita que eu conheci o último astronauta que pisou na Lua? Eu participei de uma palestra, hoje ele já faleceu, mas eu tive essa honra de participar com esse astronauta, o último astronauta, e ele ficou assim vidrado, a pupila dele dilatou e a partir daí ele ouvia tudo aquilo que eu falava. Então, é você criar associações, é criar âncoras. Então toda vez que eu vou para um desafio, eu faço isso, assim como um atleta faz para começar uma prova. Muitos atletas apertam o pulso forte, bem forte de uma corrida, porque aquilo dá uma energia para ele. Isso é que nós chamamos de âncora. E você pode criar isso para você ter uma melhor performance. Muito bom. O João de Oliveira entrou, seja muito bem-vinda. A Cássia Regina também entrou. Olá, Cassinha, que bom tê-la por aqui. Para vocês que estão entrando agora, nós estamos falando sobre não dê poder a outras pessoas. Então, se você conhece alguma crendice, alguma superstição, coloca aqui nos comentários pra gente. Ô João, sucesso! Muito obrigado, João. Vamos ler mais uma crendice? Vamos. Existe a crendice, né? Quando você fala alguma coisa, a pessoa bate na madeira. Quantas vezes? 3 vezes. Pera aí, gente. Para se proteger, né?
E essa crendice diz que as árvores, em muitas culturas, sempre foram símbolos mitológicos, como morada de espíritos e deuses. Especula-se que a origem dessa superstição começou porque as pessoas costumavam colocar a mão em árvores para realizar pedidos ou para agradecer as graças alcançadas. Com o passar do tempo, o processo se simplificou e bater apenas na madeira tornou-se uma maneira de pedir proteção. Então, essa crendice vem dessa história aqui que eu acabei de ler para vocês. Então, se quiser, pode bater na madeira, não tem problema nenhum. O problema é assim, esqueci de bater na madeira, o que vai acontecer comigo? Isso de jeito nenhum. Vamos para a última pergunta, a 7ª pergunta. Lembrando que se vocês tiverem perguntas após essa live, não tem problema, manda lá nos comentários que a gente vai te responder e de repente a gente faz mais uma live sobre o assunto, porque o brasileiro que não falta na nossa cultura são crendices. Verdade. Então, última pergunta da nossa live de hoje. Éder, como quebrar as superstições no nosso cérebro? Vamos lá, então a gente viu que a superstição, que as crendices, elas podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o ruim, mas a maioria delas segura o nosso potencial em decolar. Como é que eu quebro isso, Éder? Eu tive a sorte, quando era adolescente, de participar, de fazer vários cursos. Eu adorava o comportamento humano, adorava parapsicologia, eu fiz de 2 a 3 cursos, Silva Mind Control. Eu sempre gostei dessa parte do cérebro, saber como é que ele funciona, dos mistérios da vida. E eu fiz um curso de parapsicologia com um padre chamado Padre Quevedo. É um padre já falecido, mas ele era muito polêmico na época. Mas eu aprendi uma coisa muito importante. Ele falou assim para mim: não dê poder às outras pessoas. Ele, por exemplo, ele falava assim, cara, macumbeiros, façam macumba para mim. E todo mundo tinha medo de macumba. Eu olhava assim, cara, pode fazer. Eu aqui, desafio os macumbeiros a fazerem a pior das macumbas. E aquilo me chamou a atenção. Por quê? Porque ele tinha uma certeza tão grande que a macumba não iria atingi-lo, que realmente não atingia. Ah, como é que você sabe? Ele morreu bem velhinho, o Padre Quevedo. E por que não dava certo? Porque ele não acreditava. Agora, se você acredita, você está abrindo o seu cérebro para absorver aquelas energias. Então, a partir daí, eu fui me deparando com várias tentativas de associação. Você quer ver uma aqui? Que era assim, batata. Na época que a gente só usava o e-mail, tinha a tal de correntes. Coloca aqui para mim se você já recebeu alguma corrente. Olha, se você não passar essa oração para 10 pessoas, pelo menos, a sua mãe vai morrer. Se você não sei o que, tal coisa vai acontecer. E por vezes eu recebia algumas assim. Bom, na dúvida eu estou enviando para você, que era uma corrente que fazia uma ameaça. Gente, uma corrente, se ela está fazendo uma ameaça, é uma boa coisa? Então a primeira coisa que eu fazia era deletar a corrente, na hora assim, pá, e às vezes era uma corrente do bem, só que era uma corrente do bem porque ela fazia uma oração. Mas ela se tornava do mal a partir do momento que ela te ameaçava. Se você não passar, tal coisa vai acontecer. Eu ia lá e deletava. Passar por baixo da escada, dá azar. Se tem uma escada ali, eu passava. Gente, eu nunca tive azar na vida. Quando eu me tornei piloto, eu fui treinado, apesar de ser do exército, as primeiras turmas, elas não tinham aviação, não existia aviação do exército. Não tinha instrutor do exército, então eu aprendi na Força Aérea, parte da turma aprendeu na Marinha. E eles tinham uma crendice, eles falavam assim, nunca sobrevoe cemitério.
Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Voar sobre um cemitério. Por quê? Porque eu não dou poder a outras pessoas. E aqui vai o meu convite para você, ó. Não dê poder a outras pessoas, porque aí você vai ter uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida light, e vale a pena você não dar poder a outras pessoas. Aliás, é uma das receitas, é uma das chaves que você tem para você comandar o avião da sua vida. E vamos aqui ainda, passando para o exterior, para que a gente possa ler mais uma crendice no exterior. Olha essa aqui, ó, em Malta. As igrejas com 2 torres têm um relógio fixado em cada uma delas, tá? Então, em Malta, 2 torres, cada um com um relógio. Só que os 2 mostram horários diferentes. É uma crendice. Isso é feito para que o diabo não saiba a hora certa da missa. Olha só, gente, mais uma crendice que eu nunca ouvi falar aqui. E tá terminando o nosso tempo, 4 minutinhos. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui, a você que está assistindo essa live posteriormente. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver mais alguma sugestão de assunto na live, coloca aqui pra gente. E a gente vai encerrar essa live do jeito que a gente sempre gosta de encerrar a live. A senhorita me daria o prazer desta dança. E você que está nos assistindo, vocês estão convidados para dançar com a gente, não importa como, você está convidado para dançar com a gente. Vamos lá? Som na caixa, prepara, afasta os móveis. Olha só, de repente... A dança pode ser um ritual da felicidade. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, pessoal. Beijo grande para você.